Por causa dessa carga horária, né, nós vamos ter aí um total de 27 aulas postadas, enquanto as demais disciplinas, né, é só 18. Então, inicialmente eu tinha colocado muitas aulas ao vivo no cronograma. E eu vou deixar aquelas aulas ao vivo, principalmente na etapa 2, que é de desenvolvimento dos projetos. Porque aí eu vou deixar elas do jeito que está ao vivo, e aí cada grupo que tiver dúvida, que tiver algum questionamento, a gente pode fazer no horário da aula, tá bom? Porque são meets de orientação. São meets ao vivo, onde eu vou estar orientando vocês nos projetos, no desenvolvimento dos projetos, dos grupos ou individualmente, né? Porque tem acadêmicos que vai desenvolver projeto individualmente, tá bom? Então, não se assuste com aquela quantidade de aulas ao vivo que tem lá no cronograma, porque são aulas de orientação dos projetos, dos grupos ou dos acadêmicos individualmente. Bem, hoje a nossa aula eu vou fazer uma pincelada aqui sobre planejamento das práticas extensionistas, porque, na verdade, assim, muito dos nossos conteúdos teóricos foram ministrados no projeto Integrador 1, que a gente trabalhou muito teoria, né? Que a gente trabalhou muito as resoluções, o que diz a Unitins, né? Qual é a normativa criada para a Unitins. Mas hoje eu só vou dar uma pincelada aqui inicialmente, né? Sobre a obrigação, a regra dos projetos integradores, porque não é só no curso de letras, o AB, tem no curso de pedagogia, tem nos cursos de gestão pública, tem nos cursos presenciais de todas as universidades brasileiras, públicas ou privadas. É obrigatório um mínimo, né, um percentual mínimo de 10% da carga horária de todo o curso que seja destinado a projetos de extensão, a disciplinas extensionistas. No caso, foi o Conselho Nacional de Educação em 2018 que definiu essa nomenclatura, essa resolução, que criou essa resolução. Então, assim, todo graduando, licenciando, hoje, no Brasil, ele tem que desenvolver atividades extensionistas para compor sua carga curricular obrigatória. A Unitins, ela desenvolve, além dessas disciplinas curriculares, que no caso aqui de letras UAB são os projetos integradores. Letras tem projeto integrador 1, 2, 3 e 4. São 4 projetos integradores. Além dessa obrigatoriedade das disciplinas que são curricularizadas, a Unitins ainda trabalha com outros mecanismos para desenvolver a extensão de forma autônoma dessas disciplinas. Ou seja, qualquer aluno, qualquer estudante que queira propor um projeto de extensão que não esteja vinculado às disciplinas obrigatórias, pode propor. É só montar um FUP, que é Formulário Único de Extensão, que está no site da ProEx, lá na Unitins. Você baixa o formulário, preenche e envia ele para a Câmara de Extensão. E aí um comitê de professores avalia. Se for aprovado, na sua grande maioria, a Câmara aprova, sim, esses projetos, você poderá desenvolver seu projeto. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque vocês podem usar a carga horária desses projetos que vocês desenvolvem voluntariamente, sem estar vinculado às disciplinas obrigatórias, como os projetos integradores, para abater cargas horárias, porque ao final do curso vocês têm que cumprir uma carga horária de atividades complementares. E aí, esses projetos que vocês mesmo enviam, que vocês mesmos desenvolvem, sem estar vinculado a disciplinas, eles servem para abater essas cargas horárias. E eles também são muito bons, pessoal, para enriquecer o currículo Lattes de vocês. Porque quando você desenvolve um projeto extensionista seu, sem estar vinculado a nenhuma disciplina, você consegue uma carga horária alta, e isso conta muito no currículo Lattes, tá bom?
Se o nome é a Luana mesmo aqui, ela está aqui, a Luana mesmo, ela submeteu um projeto, então a gente já tem aqui uma colega de vocês que já tem mais uma pegada extensionista de fato. O projeto dela vai entrar na Câmara agora para votação, e se for aprovado, ela vai estar podendo desenvolver essa ação e ela vai poder abater essa carga horária dela todinha, num único projeto. Então, assim, além dela estar fazendo extensão, ela também já está se antecipando, né, para concluir algumas etapas aí do curso de letras, tá? E é aberto a todos. Quem quiser, é só me mandar mensagem que eu explico melhor como se faz, como desenvolve, tá bom? Então, se alguém se interessou, pode entrar em contato que eu explico. Hoje, eu vou falar um pouquinho, né, aqui, bem rápido, sobre essa questão, porque ainda existe muitas dúvidas na hora de se montar projeto de extensão e projeto de pesquisa. Ainda há muita confusão, até de professores mesmos, que acham que é a mesma coisa, que pesquisa e extensão é a mesma coisa. A gente recebe inúmeros projetos na Câmara de Extensão que são reprovados porque eles se caracterizam como pesquisa. Então, assim, apesar da extensão não existir isoladamente, porque a extensão ela não existe sem a graduação, ela não existe sem vocês, e não existe também sem a pesquisa. A gente costuma falar que o ensino ele é a base do conhecimento, ele é a teoria, vocês adquirem a teoria na sala de aula. A extensão é a prática dessa teoria. E a pesquisa é quando você verifica uma situação, problema que você quer investigar. Você vai investigar, mas você não vai tratá-la, você não vai saná-la. Você vai simplesmente fazer a investigação, elaborar um documento mostrando o resultado da sua investigação, e aí, caso você queira apresentar em alguma revista ou em alguma entidade política, né, de políticas públicas, para que essas entidades possam analisar a sua pesquisa e ver se eles conseguem sanar aquilo. O pesquisador ele tem um papel mais de levar a público aquela problemática. Já o professor que é extensionista, o acadêmico que é extensionista, ele, além dele verificar a situação problema, diagnosticar a situação problema, ele vai propor uma intervenção e vai lá desenvolver aquela intervenção para sanar aquela problemática. Então, ainda existe muito essa confusão de definição mesmo, do que é pesquisa, do que é extensão, do que é ensino. No caso de ensino mesmo, confunde-se muito estágios com extensão. Estágio não é extensão, por isso que foram completamente desatrelados, para evitar essas confusões, porque muitos alunos queriam fazer o estágio e queriam automaticamente abater as atividades de extensão com aqueles estágios. Então, houve esse distanciamento do estágio com a extensão. No nosso caso aqui, de alunos de letra AB, na verdade, a gente pega carona no estágio, porque, assim, o estágio, a primeira oportunidade, é quem abre a porta para você, as portas para vocês entrarem nas unidades escolares, para vocês terem o primeiro contato, de fato, com a unidade escolar como graduando, como licenciando. Então, a extensão, ela se aproxima do estágio aqui na Unitins dessa forma, porque como o estágio já possibilita a entrada de vocês, a extensão vai logo atrás. Então, assim, você fez estágio, verificou várias problemáticas, várias questões, e aí você propõe um projeto de intervenção, um projeto de extensão, e vai lá e desenvolve aquela ação. Então, a Unitins, ela trabalha muito atrelada aos estágios, principalmente nos cursos de licenciatura. Em outras universidades não existe essa possibilidade. Eles já afastam essas duas áreas para não ter
É confusão mesmo, né? Porque muitos alunos acabam confundindo. Muitos alunos falam assim, mas eu faço estágio, por que eu preciso fazer projeto de extensão? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui, outra grande problemática da extensão, pessoal, quando a gente propõe um projeto, quando a gente propõe uma ação de extensão, muitas vezes aquela proposta ela é confundida com uma ação assistencialista. E não é. Extensão não é ação de assistencialismo. Porque geralmente nas ações de assistência universitária, a universidade ela define os rumos, ela entrega a proposta pronta, o projeto pronto, e o aluno simplesmente entra naquele projeto e faz sua parte. A extensão não. A extensão, ela com aquele relatório de diagnóstico que eu postei para vocês na aula 2, inicialmente você vai lá na sociedade, lá na comunidade, lá na escola e faz o diagnóstico do que eles precisam, de quais são as demandas daquela comunidade. E aí sim você vai fazer a sua intervenção. Ao contrário da assistência, que sai de cima para baixo, sai da universidade para a sociedade, na extensão, não. Na extensão, primeiro você vai lá na sociedade, na comunidade, e verifica quais problemas acontecem ali. E aí sim que você vai propor um projeto. Então, a comunidade é o seu pilar de atuação. Tem também a questão de duração e foco. Geralmente, em propostas assistencialistas, essa duração e esse foco são breves, são projetos muito rápidos, muito que não conseguem ter continuidade. Já na extensão, não. Na extensão, por exemplo, a gente pode propor projetos, existem projetos na Unitins de extensão de 5, 6 anos. Eles dão continuidade com as turmas. Sai uma turma, entra outra, e os alunos entram naquele projeto e vão lá, desenvolvem as ações. Então, assim, a extensão ela tem uma durabilidade maior, os projetos de extensão. E aqui eu vou falar um pouquinho do que a gente pode fazer como prática extensionistas. Eu coloquei esse material aqui porque eu tive muitas perguntas no privado, né? Falando, professora, eu posso fazer roda de conversa? Posso fazer palestra? Posso fazer? Porque quando eu falei que o Projeto Integrador 2 ele tem que ser num ambiente formador ou educativo, né? Aí houve essa confusão de achar que a gente poderia desenvolver só ações voltadas o curso de letras, igual literatura, letramento, leitura. Não, gente, vocês podem desenvolver várias ações dentro disso, desde que elas sejam formativas. Então, assim, não necessariamente precisa ser atividades, por exemplo, como leitura, como escrita, como questão de literatura. Não, você pode desenvolver várias ações, desde que aquela ação tenha um perfil formativo, de levar conhecimento, de levar informação, de formar cidadão. Então, aqui, dentro desses conjuntos de ações que a gente pode desenvolver aí, que não é assistencialismo, que é práticas extensionistas, tem oficinas, tem palestras, tem rodas de conversas, tem campanhas educativas, tem atividades culturais, tem entrevistas. Vocês podem entrevistar pessoas da comunidade, por exemplo. A gente teve uma atividade no semestre passado sobre a entrevista da EJA, né, com pessoas mais idosas. Vocês podem fazer entrevistar vários idosos da sua cidade e montar tipo um podcast de como foi a educação daquela pessoa, da educação quando se trata da questão de escola, né? Como que ela foi educada, como que ela foi ensinada. Então, você pode trabalhar isso também, porque aí você pode formar um material
e socializar esse material na escola. Por exemplo, reunir essas pessoas mais antigas e fazer a socialização num centro comunitário. Então, assim, isso também são ambientes formativos. Produção de material. Por exemplo, você faz as entrevistas e quer montar um podcast para divulgar. Hoje em dia, a gente tem o YouTuber, que é super acessível para a gente criar podcast. Tem até o Spotify, é super acessível para a gente estar criando, publicando, na verdade, materiais em áudios, né? Áudio e vídeo. Então, assim, hoje não tem empecilho para quem gosta de trabalhar mais com essa parte de mídias mesmo, em projetos de extensão. Temos aí produção de materiais educativos. Esse aqui geralmente é mais complexo. Esses materiais educativos, eu falo que ele é mais voltado para projetos de longa duração. Como a nossa disciplina é só 6 meses, ficaria muito difícil conseguir montar um material educativo próprio. Então, assim, isso aqui é para projetos que têm pelo menos 2 anos, no mínimo 2 anos de atividade. Então, no nosso caso, a gente não aconselha ninguém a mexer com essa criação de materiais educativos. Podem fazer visitas técnicas. O que é visitas técnicas? Eu não sei em quais municípios de vocês tem museus, tem casa de culturas, tem alguma coisa nesse sentido. Vocês podem estar levando, combinar com a direção da escola, ou mesmo se você conhece aí umas 6, 7 crianças, adolescentes, e quer levar eles para conhecer o museu, eles nunca foram numa casa de cultura, eles não conhecem a história do seu município, fazer uma visita técnica à prefeitura, e para as pessoas explicar como que o município surgiu, contar a história mesmo, ou fazer uma visita técnica, ou levar alguém, por exemplo, um morador mais antigo da cidade que conheça a história do seu município, montar uma roda de conversa e levar esse morador para conversar com esses adolescentes, essas crianças. Ações comunitárias formativas, o que são? Ações de educação ambiental, pessoal. Quando você trata de educação ambiental, você está tratando de ação formativa, porque a gente está formando um cidadão consciente sobre o meio ambiente. Atividades pedagógicas. E aqui entra uma gama de atividades. Pode ser atividades de leitura, escrita. Temos um projeto mesmo aqui que as meninas já estavam me apresentando sobre levar escritores regionais. E também isso aí é uma ótima ideia. Por exemplo, você no seu município tem um escritor que já publicou alguma obra. Então, convide esse escritor para dar uma palestra em alguma escola, em algum centro comunitário. Temos aí também intervenções sociais. Esse daqui é mais complexo, mas, por exemplo, no terceiro período, teve um grupo aqui de Palmas que conseguiu desenvolver um projeto nesse sentido. Eles fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas, sapatos. E, assim, inicialmente eles tinham uma previsão pequena de arrecadação e isso extrapolou até as projeções do grupo. No final, eles conseguiram arrecadar muitas cestas básicas, muitas roupas, até brinquedos que nem estavam no perfil das doações, eles arrecadaram. Então, também não é complicado. Só que nesse caso aqui para a gente, como a gente vai precisar trabalhar nessas questões formativas, tenham cuidado. Se alguém está pensando em trabalhar nessa área, entre em contato comigo antes para mim verificar se realmente se enquadra como atividade formativa. E aí tem ações de educação ambiental e tem atividades de pesquisa e levantamento de dados. Essa última aqui, geralmente, ela é uma intervenção que é muito casada com a pesquisa.
Por exemplo, existe um grupo de pesquisa e um grupo de extensão. O grupo de pesquisa faz o levantamento de dados e passa para o grupo de extensão que vai propor a intervenção e vai lá desenvolver. A gente tem muito isso aqui também na Uniteams, tá bom? Tem muitos professores que trabalham com professores pesquisadores que trabalham com professores extensionistas. No nosso caso aqui vai ser mais complexo, porque a nossa disciplina é muito curta, então também não aconselho ninguém a trabalhar com atividade de pesquisa e levantamento de dados, porque isso aqui requer amostragem, tem que pedir conselho de ética, e é muito complexo. Então, isso aqui também é projeto de longa duração. E aqui, só relembrar para você da relação dialógica que existe entre a extensão e a comunidade. Não existe aquela relação somente da universidade para a comunidade. A extensão ela é uma via de mão dupla. É a universidade e a comunidade, uma atendendo às demandas da outra, tá bom? Sempre tenham isso em mente quando vocês forem formular agora o plano de trabalho de vocês. E aqui eu vou falar um pouquinho, porque surgiu muita dúvida também sobre o relatório de diagnóstico, né? Houve muita confusão, que as pessoas achavam que o relatório de diagnóstico já era o plano de trabalho. E não, pessoal. Na verdade, na nota de A1, ela será composta por esses dois documentos, por essas duas atividades. O relatório de diagnóstico vale 4 pontos e o plano de trabalho vale 6 pontos. Então, totaliza-se 10 e fecham a nota de A1. Outra coisa, pessoal, eu tive um aluno que perguntou, professora, eu não consegui grupo, eu estou com medo de desenvolver a atividade sozinha, tem como ter prova? Gente, não existe. Não existe provas em projetos integradores, em projetos extensionistas, porque isso é uma carga horária que as pessoas têm que fazer na prática. Não é teoria. Extensão não é teoria. Pesquisa é teoria, extensão é prática. Então, assim, não tem provas, não tem provas. E, assim, podem ficar muito tranquilo, porque, assim, é quase nula a chance de reprovação num projeto de extensão. Porque se você fez as atividades tudinho, você terá a nota, tá bom? Então, não fique preocupado com essa questão de nota. Vocês fizeram o relatório diagnóstico, fizeram o plano de trabalho, no NIA2, fizeram o relatório final da ação que desenvolveram, apresentaram no seminário integrador, vocês estão aprovados, porque a gente não está aqui para reprovar ninguém em projetos integradores. Projetos integradores é para o aluno socializar, para o aluno entender melhor a comunidade que ele está inserido, tá bom? Então, não se preocupe com essa questão de reprovação em projetos integradores. Só reprova quem, de fato, não fez nada, porque aí não tem como o professor pontuar, dar nota se o acadêmico não fez nenhuma atividade, tá bom? Mas quem fez todas as atividades, tenho certeza que serão aprovados. Então, não fiquem preocupados com essa questão de notas, tá bom? Desenvolvam as atividades, postem no prazo, que com certeza no final de dezembro estarão aprovados, tá bom? Extensão não é verificação de conhecimento, como eu falo, não é como as provas teóricas são, né, para verificar o conhecimento do aluno naquele conteúdo. Não. Extensão, ela não verifica conhecimento do aluno de conteúdo, ela quer verificar se o aluno é capaz de ir na sociedade e desenvolver uma ação, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, não fiquem preocupados com questão de notas. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o relatório de diagnóstico e o plano de trabalho. Por exemplo, o relatório de diagnóstico é o relatório onde você verifica a situação problema. Então, o que é a situação problema? Qual problema será enfrentado? Objetivo geral. O que você quer alcançar dentro daquele problema? Você verificou o problema.
O que você quer? Você tem que propor objetivos para você sanar aquele problema. Objetivo específico, quais resultados eu preciso alcançar? Público-alvo, quem participará? Local, onde a ação ocorre? Metodologia, como será realizada? E atividades, o que será feito? Então, isso aqui é de forma bem resumido no relatório de diagnóstico. E aí a gente vai para o plano de trabalho. Você fez o relatório de diagnóstico, conseguiu responder essas questões? No relatório, no plano de trabalho, você já vai desenhar a sua ação, a sua intervenção. Então, você vai colocar as atividades que você quer desenvolver, o que será feito, o cronograma, qual o prazo que você vai desenvolver aquelas atividades, responsáveis. Como tem alguns grupos, né, a maioria é grupo, quem realizará cada atividade? São divisões de tarefas. E recursos, o que será necessário? Quais materiais, quais recursos vocês vão utilizar? Resultados esperados, né, dessa intervenção de vocês e a avaliação. Como vocês vão verificar os resultados alcançados? E aí, aqui, eu coloquei no finalzinho os ODSs, porque a gente precisa ficar atento também a questões dos ODS. A Uniteams, ela faz parte desse sistema internacional, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e todos os projetos, seja de ensino, pesquisa ou extensão, eles têm que estar vinculados a algum ODS, para que a gente possa depois cadastrar esses projetos no selo. Então, os ODS, por exemplo, no plano de trabalho tem um tópico específico, onde você vai sinalizar em qual ODS a sua temática encaixa. Por exemplo, a gente fala de saúde mental dos professores. Ela encaixa em educação de qualidade, mas também ela encaixa em saúde e bem-estar. Então, assim, você vai pegar a sua ação e vai verificar em quais ODS ou em qual ODS a sua ação se enquadra. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, uma ação de incentivo à leitura em uma escola pode estar relacionada ao ODS 4. Dentro dos ODS, pessoal, lembrando que existem metas. Por exemplo, o ODS 4, se eu não me engano, ele tem 21 metas. E aí você vai verificar, uma atividade relacionada à leitura, ela está dentro do ODS 4 e está relacionada à meta 3, que, se eu não me engano, a meta 3 fala de alfabetização, fala de correção no cérebro, entendeu? Então, se enquadraria aqui. E outro exemplo aqui, uma campanha de prevenção ambiental pode estar relacionada ao ODS 13, Ação de Mudanças Climáticas, e ao ODS 15, Vida Terrestre. Então, lá no plano de trabalho tem estipulado um tópico onde vocês têm que sinalizar os ODS, tá bom? Não esqueçam dessa sinalização, porque é obrigatório nos projetos integradores. E aqui, a gente precisa, como eu falei dos ODS, para a gente poder cadastrar nossas ações, nossos projetos ao selo ODS, a gente precisa de algumas especificidades. Por exemplo, após você terminar o seu projeto de extensão, avalie os resultados desse projeto. Faça um questionário com os alunos. Pode ser um questionário simples. Peça para os alunos, por exemplo, anotarem o que eles mais gostaram na palestra, o que eles mais gostaram na oficina, para eles descrever o que mais chamou a atenção dele naquela ação. E isso já é uma avaliação. Então, assim, você pode, após
a ação, quem for trabalhar, por exemplo, com professores, com docentes, fazer entrevistas com esses docentes perguntando se a ação atendeu a demanda, se a ação sanou o problema, o que faltou fazer, entendeu? Então, assim, vocês têm que pensar também nessa avaliação final do projeto de vocês. E, por favor, pessoal, façam bastante registros fotográficos, façam bastante evidências, porque essas evidências, se vocês puderem passar lista de frequência, quem for trabalhar, por exemplo, com palestras, que terá alunos, passa uma lista de frequência, porque esse material é muito importante na hora da gente cadastrar os projetos ao selo ODS. A gente precisa dessas evidências, porque não basta só a gente descrever, a gente tem que provar para a ONU que aquele projeto foi desenvolvido e atendeu aquela demanda e teve X número de participantes. Quando a gente vai cadastrar, a gente tem que ter provas concretas de que aquela ação foi de fato efetivada, tá bom? Então, fiquem atentos quando vocês desenvolverem os projetos de vocês nessas evidências fotográficas, de frequência, de questionário, do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem passar uma lista de frequência, entrevistar docente, fazer um questionário com os alunos, Google Forms, ou até manualmente mesmo, para eles escreverem, tá bom? E lembrando, tem, Luana, as fotos têm que ser datadas. Todas têm que ser datadas, porque a gente tem que colocar no material, quando a gente vai enviar, a data, tá bom? Então, não esqueça também dessa questão de fotos serem datadas. E, pessoal, quem for trabalhar com fotos e tiverem crianças menores de 18 anos, tenham cuidado, tentem fotografar de um jeito que não pegue o rosto da criança. E se pegar, dá uma borradinha no rosto da criança na hora de colocar o relatório, tá bom? Vamos ter cuidado com essa questão, principalmente questões éticas, para não estar divulgando imagens de pessoas e crianças sem autorização. E aqui é só para relembrar vocês, pessoal, que no projeto de extensão, nos projetos integradores, vocês são o protagonista de tudo, tá bom? Os professores, igual eu e a professora Marinalva, que está no terceiro período fazendo o projeto integrador 1, nós somos, na verdade, só os norteadores de vocês, os orientadores, para que vocês consigam fazer ações que, de fato, impactam a sociedade. Mas, na verdade, em extensão, o aluno, ele é o protagonista da sua atividade, porque é vocês que fazem o diagnóstico, é vocês que fazem o planejamento, são vocês que executam, vocês que avaliam se a ação de vocês sanaram de fato aquela questão, vocês sistematizam o resultado daquela extensão em relatórios finais, e vocês socializam o que vocês fizeram, por exemplo, no seminário integrador. Então, assim, todas as etapas aqui, quem desenvolve são vocês. Então, vocês são o protagonista dessa ação, tá bom? Toda atividade de extensão, o aluno, o acadêmico, ele é o protagonista da sua ação. Quando a extensão ganhou força no Brasil, inicialmente, os professores, orientadores, tutores, que tomava frente dos projetos, tomava a frente dessas ações, e aí o aluno virava coadjuvante. E aí houve outras normativas que impedem o professor de tomar a frente dessas ações. Então, no nosso caso aqui de projetos integradores à distância, a gente não tem essa dificuldade, porque, na verdade, vocês já são protagonistas. Então, assim, presencialmente ou EAD, eu estaria trabalhando da mesma forma, porque eu não posso pegar o aluno pela mão, ir lá na escola, apresentar
para o diretor e falar, olha, ele veio aqui e quer fazer um projeto de extensão. Não, essa ação tem que partir do aluno, tá bom? Deixa eu só ver aqui que o Rodrigo... Sim, Rodrigo. Se você tiver um termo de consentimento dos pais, perfeito, tá? Aí não tem problema, pode divulgar, porque aí a hora que você divulgar, lá embaixo você coloca assim, a imagem foi autorizada pelos pais ou responsável. E aí a gente até coloca o próprio termo, entendeu? No relatório final, tá? Se tiver o consentimento dos pais ou responsável, pode sim. O que não pode é a gente pegar uma imagem de uma criança e jogar na internet, jogar num documento, porque esses relatórios de vocês, eles são postados na plataforma A. Eu tenho acesso e várias outras pessoas têm acesso além de mim. Os coordenadores, pessoal de TI, pessoal do próprio MEC. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu não vou jamais pegar uma imagem de um relatório de vocês, de uma criança, e postar. Mas a gente não conhece as outras pessoas, né? Então, assim, para evitar questões mesmo de ética mesmo, né? Porque é ética. Você pegar uma imagem de uma pessoa sem autorização de divulgar, você está cometendo um crime e, além disso, não um crime punível, né, na instância jurídica, mas também um crime ético. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente divulga imagem de outras pessoas, tá bom? Deixa eu só... E aqui, eu queria só reforçar com vocês também essa questão, porque a gente fala tanto de extensão, né, de fazer tantas coisas, e, na verdade, um bom projeto de extensão, ele não é aquele projeto que realiza muitas atividades. Um bom projeto de extensão é aquele que, de fato, consegue desenvolver uma atividade, uma ação que sane, que resolva aquele problema. Então, eu sempre falo, não fique preocupado com a quantidade de público, com a quantidade de pessoas. Por exemplo, se você conseguiu desenvolver uma ação que impactou a vida de 2, 3 pessoas, você desenvolveu extensão. Tá bom? Então, não precisem ficar preocupados de, eu tenho que arrumar 60 alunos, 30 professores, 40 pessoas para me desenvolver a ação. Não. Vocês têm que desenvolver a ação de forma significativa. Desenvolva aquela ação de forma que realmente aquela pessoa que está recebendo aquela ação seja impactada, que aquilo toque de alguma forma naquela pessoa. Tá bom? Então, não se preocupe com questão de público, de muita gente, de ações grandes, tá bom? Eu sei que tem gente que consegue mobilizar, que tem acessos à unidade, que já tem acesso a unidades escolares, trabalham em escolas. Eu sei que para essas pessoas são mais fáceis conseguir mobilizar turmas, alunos, mas para quem não tem essa facilidade, esses acessos, não fiquem preocupados ou com medo eu só vou conseguir desenvolver uma ação com 5, 6 pessoas. Fique tranquila. Se você fez a ação bem feita, se você desenvolveu a ação, ok, tá bom? Você fez extensão. Pode falar, Luziene. Oi, professora, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é quanto a esse relatório diagnóstico, porque eu e Rodrigo, a gente já está com ele pronto, né? Só que você ainda não passou, fez uma correção, e aí já tem um prazo de postagem. Minha preocupação é essa. Vai que a Hoje gente mesmo, posta esse trabalho e ele está errado. não, hoje mesmo eu estava falando até com o professor Miguel, porque eu falei, professor, semana que vem, vamos ver se a gente consegue já corrigir todos os relatórios. E aí, por exemplo, se a devolutiva foi muito
Se o projeto não é aquilo que você postou, não é aquilo que foi a orientação, a gente vai dar uma devolutiva e aí qualquer coisa eu reabro a atividade para as novas postagens, tá bom? Para vocês postarem a segunda versão, tá bom? Hoje mesmo eu estava conversando com ele, falei, professor, não vamos deixar os relatórios, tudo para o último dia, por exemplo, quando fechar o prazo final da atividade, a gente começar a corrigir. Vamos começar a corrigir já os que estão postados e dando esse feedback. Se o aluno não compreendeu e preencheu de forma errada o relatório, a gente dá o feedback e aí eu abro novamente para o aluno fazer as correções, né, através desse feedback e postar novamente o relatório, tá bom? Porque eu sei que é uma pontuação alta, né? São 4 pontos. Então, assim, não tem como, por exemplo, dentro de 4 pontos, o aluno tirar abaixo de 1, porque senão ele vai ser prejudicado na nota final. Mas aí eu já verifiquei com o professor Miguel para a gente começar essas correções lá no sistema. E os que não tiverem escrito de forma que esperamos, né? A gente dá esse feedback e eu reabro novamente para postar a segunda versão, tá bom? Professor, e a última dúvida. Eu tenho que postar, o Rodrigo tem que postar todo mundo, né? Postar na sua rota. Não, só um. Quem for de grupos, Tá bom. combinem para só um postar. Só um postar o relatório, tá bom? Tanto o relatório como o plano de trabalho. Porque na aula de hoje eu também já postei o modelo do plano de trabalho. Então, assim, o grupo, a dupla, o trio, poste só um, tá bom? Pode perguntar, Luana. Oi, professora. Deixa eu te falar, somente após a esse plano de trabalho é o que nós vamos poder estar desenvolvendo a ação, é isso? Pode só repetir que cortou sua fala, Luana. Tá. Depois dessa entrega do plano de trabalho que nós vamos poder desenvolver o projeto, é isso? Sim, exato, exato. Vocês postou o plano de trabalho, tá postado, aí vocês não precisam esperar, por exemplo, que tem, acho que já tem uns 2, 3 grupos que já está bem adiantado. Eles já me entraram em contato falando que eles já tinham a ação definida, que eles já postaram o relatório final e eles já queriam desenvolver o plano de trabalho para começar a atividade na escola em setembro. Então, eu já liberei eles para começar a atividade, tá bom? Agora estava com o plano de trabalho pronto, eu corrigi, aí falei para ele, eu vou abrir a aula 7, quando eu abrir, vocês já postam lá para ficar lá no sistema, né? E aí vocês podem já começar a desenvolver a atividade, tá bom? Não precisa ficar esperando chegar lá em A2, outubro, novembro, não. Quem quiser já começar a desenvolver o plano de trabalho em setembro, pode, tá? Só que a nota será contabilizada só em A2, porque em A1 será o relatório de diagnóstico e o plano de trabalho, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Ah, pessoal, e outra coisa, se vocês precisarem de ofício, de carta convite, façam a solicitação que eu encaminho a coordenação para eles estarem providenciando. No caso de ofício, enviem com bastante antecedência, porque o ofício só sai da reitoria da Unitim. Então, a gente tem que montar o documento, enviar para a reitoria e a reitoria tem que assinar, tá bom? Então, é um processo mais demorado. A carta convite não, porque o próprio Rodrigo, nosso diretor, né, da UAB, ele assina. Mas no caso de ofício, não. É um documento mais formal que é emitido apenas pela reitoria da Unitim. E aí a gente precisa de um tempo hábil, né, para estar enviando esse documento para vocês, tá bom? Por exemplo, vocês querem levar um palestrante, querem fazer uma carta convite, me envie as informações desse palestrante, que eu faço a carta convite, envio para o Rodrigo, e aí a gente convida formalmente como o AB mesmo, tá bom? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento?
teve muita dúvida, mas eu consegui atender bem vocês no privado, né? Muita gente entrou em contato comigo no privado e eu fui respondendo no privado mesmo, tá? Porque eu sei que é muito confuso, tem hora muito complexo, né? Mas aí também, vocês já são experientes, né? Vocês já têm experiência lá do Projeto Integrador 1. Então, assim, não é diferente do Projeto Integrador 1. A gente só tem que ficar atento, porque agora veio essa normativa aí que tem que ser ações formativas, em ambientes formativos. Mas aí também existem inúmeros ambientes formativos, não necessariamente a própria unidade escolar, né? Pode ser museu, pode ser casa de cultura, pode ser centros comunitários, CRAS. Então, isso tudo são ambientes formativos, tá bom? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Aí eu vou... Pode falar, Juliane. Desculpa interromper. É só porque antes eu tinha o que eu tinha entendido, que nós iríamos fazer toda a parte teórica, mas que não haveria a execução prática. Então, na verdade, haverá, certo? Haverá, porque projeto integrador tem que ter essa parte prática. O que a gente faz aqui na UAB divide a parte teórica, né, fica em A1 e a parte prática fica em A2, para a gente poder compor essa nota. Mas, por exemplo, não precisa esperar lá outubro, né, dia 1 para começar a desenvolver a ação, não. Se você fez o relatório, fez o plano de trabalho e já quer desenvolver sua ação, pode desenvolver também. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é isso, né? Porque, assim, eu não vou ficar reexplicando conteúdo para vocês, porque vocês entendem bem o que é projeto integrador, o que é extensão. Então, agora a gente vai focar mesmo nesse plano de trabalho, no envio desse plano de trabalho e mãos à massa em desenvolver essas ações. A Silvéria ficou de me dar uma devolutiva sobre os seminários integradores. Ela quer que esses seminários sejam presenciais em cada polo. Mas a questão é que ela queria vincular com o curso de pedagogia, que esse seminário acontecesse em simultâneo, no curso de pedagogia e letras, né, para os professores poderem viajar simultaneamente. Mas pedagogia, por exemplo, gente, pessoal, eles não têm prova de A2, porque eles fazem o projeto integrador e o projeto integrador vale como nota para todas as outras disciplinas em A2. Eles fazem o projeto, apresenta e abate a nota de todas as outras disciplinas. Então, eles são presenciais no polo. Mas, no nosso caso, o seminário integrador de pedagogia está batendo exatamente com o dia da A2. Aí ficaria muito pesado para vocês. Ficaria muito pesado, por exemplo, A2 num sábado, no domingo, e projeto integrador no sábado. Eu falei, não teria como, Silvéria, porque aí eles têm que se preparar para apresentar, eles têm que fazer banner, e aí seria muito tumultuado. A gente ainda não definiu como será isso. Se vai ser EAD, online, ou se vai ser presencial em outras datas. Antes ou bem antes de A2 ou depois de A2, para não ter essa sobrecarga para vocês. Pode falar, Rodrigo. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. É só uma observação, não é dúvida. Essa questão de apresentação presencial, pelo menos para mim e para a Luziene, fica muito inviável. Como nós somos do polo de Colina, mas nós residimos em Sítio Novo, vai ficar aí mais ou menos quase 700 quilômetros para nós. Aí para nós vai ficar inviável. O que que acontece? Como é uma graduação EAD, eles poderiam fazer como se fosse tipo uma oficina ou todas as apresentações ser online também, igual a gente faz. Tem o costume de fazer, porque ficaria excelente tanto para nós como para os outros colegas, que eu também sei que tem muitos colegas nossos que não residem ao polo, devem morar também distante. Eu creio, pelo menos para mim e para a Luziene vai ficar inviável. Sim, eu sempre bato nessa tecla, Rodrigo, que para mim também, que sei de onde vocês residem, seria um inviável
essas apresentações, porque tem você, Sítio Novo, tem a Luana, que é palmeirante, tem os alunos que estudam em Paraíso e moram aqui em Palmas, tem alunos de Palmas que estão matriculados em Lagoa. Então, assim, seria muito complicado a locomoção desses alunos. A Unitim pagará esses alunos, o transporte desses alunos, como será, entendeu? Então, assim, é muito complexo, porque a gente tem muitos alunos mesmos que estão matriculados em um polo e residem em outra cidade, estão matriculados em um polo e não residem naquele polo. Então, assim, eu já falei com a Silvéria sobre isso, dessa dificuldade, tanto que a possibilidade de apresentar, por exemplo, quando com o curso de pedagogia já foi encerrada, porque não teria viabilidade. E eu falei para ela, e aí a gente teria que ver também essa questão dos alunos que não residem no polo, porque seria injusto alunos apresentarem presencialmente e outros apresentarem via Meet, né? Porque a gente sabe que se está lá presencialmente, o aluno está explicando, mostrando, o professor avaliador acaba se identificando mais com aquele trabalho, né? Então, seria muito injusto e seria muito desigual as avaliações. Então, por isso que a gente ainda não definiu, mas eu continuo batendo na tecla com ela, que da EAD mesmo, da online mesmo, aqui, como foi no Projeto Integrador 1. Deu super certo, todo mundo conseguiu apresentar, todo mundo mostrou seus resultados. E até assim, a gente tem muitos alunos tímidos, que se fosse presencialmente, com certeza não conseguiria explicar seu trabalho da forma que explicou aqui. Então, eu continuo batendo na tecla com ela de ser no modelo que foi o Seminário Integrador 1. Tá? Bem, pessoal, então nossa aula de hoje é isso, né? Eu já abri lá, desocupei a rota e também já postei o plano de trabalho. Eu vou mandar a versão Word dele no grupo do Zap, porque a plataforma só aceita PDF, aí vocês têm que ficar convertendo aquele arquivo. Eu vou postar no grupo aqui do quinto período aqui, agora a versão do plano de trabalho em Word para ficar mais fácil para vocês editarem, tá bom? E aí, a Rocha posta esse relatório de diagnóstico, e eu e o professor Miguel já vamos dando essa devolutiva, tá bom? Já vamos dando esse feedback. Professora, só uma Oi. pergunta, porque a senhora na extensão, atua na extensão também, né? Sim. Eu vi uma propaganda lá na plataforma, a Semana de Psicologia, que, se eu não me engano, começa amanhã e vai até dia 28. Só que aí lá faça sua inscrição. E a gente entra lá em eventos e não tem lugar na inscrição. A senhora poderia nos auxiliar? Posso sim, eu vou dar uma conferida lá como que tá lá no sistema evento, e aí eu te dou um retorno, tá? Por favor, professor. Porque aí amanhã cedinho eu já peço a menina do sistema evento para olhar como que faz a inscrição. Porque já deveria estar lá mesmo, aberta. Você clicar, né? Outro não olhei, mas até ontem eu tinha olhado, não tinha. Não, eu vou dar uma olhadinha e aí amanhã eu te dou um retorno e também jogo lá no grupo para os outros que quiserem. Será presencial ou vai ser transmitido? Você não sabe dizer? Não, geralmente é presencial. Essas semanas acadêmicas, tanto de psicologia como fono, todo curso presencial eles têm essa semana acadêmica, né? Aí é presencialmente. Tá bom, obrigada. Tá? De nada. Bem, pessoal, nossa aula de hoje é isso, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato lá no privado, que eu sempre estou à disposição, tá? Boa noite a todos. Vou parar aqui a gravação.